Bom dia, luzes do dia. Como é que tem sido a noite aí de vocês? Com dificuldades para dormir? Então parece que você não está sozinho. Ontem eu estava lendo uma reportagem que mostrava as palavras mais buscadas no Google nas últimas semanas. E sabe o que está lá no topo? Insônia. A busca por remédio para dormir cresceu 130% nas últimas semanas. Então, isso mostra que a gente está com dificuldade de pegar no sono. E isso é completamente natural. O nosso cérebro, esse HD vivo aqui, essa máquina extraordinária, que tem uma função executiva de nos manter funcionando, ele também é um protetor de mão cheia. O cérebro quer nos proteger. E então, quando ele percebe que a gente está vivenciando uma situação que tem um grande tom de ameaça ou de perigo, de imprevisibilidade, é como se a mente entrasse num estado de hipervigilância e pensasse o seguinte: não posso descansar, preciso ficar aqui, a postos, porque existe um perigo eminente que vai precisar de mim, uma reação, ou lutar ou fugir. Então é por isso que é difícil a gente descansar quando a gente entende que está passando por uma situação de perigo. E isso é péssimo, porque existe uma correlação inversamente proporcional entre quantidade de sono e performance mental e equilíbrio emocional. Quanto menos a gente dorme ou quanto pior é a qualidade do nosso sono, mais a gente fica irritadiço, mais a gente fica suscetível a se emocionar, na verdade, a se encharcar das emoções, a ficar triste, a ficar irritadiço, a ficar ansioso. Do ponto de vista produtivo também é péssimo, porque a gente perde clareza, a gente perde foco, a gente deixa de ser criativo, de buscar soluções e fica muito procrastinador. Né? Porque quando a gente não dorme bem, é como se todo o nosso corpo performasse muito mal. A gente lê bastante sobre dicas de como melhorar a nossa noite de sono. Então eu vou compartilhar algumas que vocês provavelmente já conhecem. E se vocês tiverem outras, coloquem aqui no comentário para compartilhar. Acho que a primeira coisa está relacionada aos devices, né? Essas telinhas. O azul do celular, do tablet, da TV, essa temperatura de cor, ela acaba inibindo a secreção da melatonina, que está diretamente relacionada à chegada do soninho. Uma outra coisa, então tentar evitar, né, de ficar lá no celular de noite, levar para a cama, péssima ideia. A gente tenta, né? Segunda coisa, faz exercício. A gente não está saindo da rua, a grande maioria está em isolamento, a gente não anda. Então o organismo entende, bem, ela não está gastando energia. Se ela não está gastando energia, não tem tanta necessidade de repor. Ela não precisa descansar. Então a gente precisa fazer exercício. 3. Abra a janela da casa. Tem gente que fica o dia inteiro com a persiana fechada, trabalhando, vendo TV. Isso quebra o nosso ritmo biológico. Existe um relógio interno aqui, né? Isso é uma metáfora, mas funciona exatamente assim. O nosso organismo precisa entender quando é dia e quando é noite. Quando é dia eu desperto, quando é noite eu durmo. Se eu passo o dia inteiro na penumbra, o meu organismo se confunde. Por isso, cada vez mais as pessoas estão indo dormir muito tarde e acordando tarde ainda, trocando o dia pela noite. Tem outras pessoas que estão tendo pesadelo, né? Um aumento de pesadelos. Todo dia a gente sonha. O sonho é uma função fundamental do cérebro. A gente precisa sonhar para organizar as informações. E basicamente elas são interpretações e leituras do que está acontecendo do lado de fora. Então, quando a gente está tendo muito pesadelo, é porque a gente está com muito estímulo que nos amedronta, lendo matérias, vendo relatórios, números de mortes, números financeiros, né? A perspectiva de uma crise econômica, política. Então a gente está vendo tudo isso de olho aberto. Quando a gente fecha os olhos, isso começa a ser dramatizado, essas informações começam a ser organizadas e reinterpretadas, e dependendo do teor delas, a gente se assusta enquanto está dormindo.
né, que são os pesadelos. Outra coisa que está acontecendo bastante são os microdespertares. A gente acorda várias vezes ao longo da noite, né, e não consegue dormir ou demora muito para dormir. Por que isso acontece? Porque a gente não consegue descansar profundamente, a gente não consegue chegar às ondas lá, teta, delta, a gente fica num sono mais superficial. Por isso que é normal a gente deitar na cama, a gente até descansa o corpo físico, mas a gente acorda com a sensação de que tá cansado mentalmente, né? Que mais que a gente pode fazer? Andar com um caderninho, tá? E sempre que houver um pensamento de preocupação, anota. Se a gente ficar brigando com os pensamentos de preocupação, a mente vai ficar muito estressada e vai dizer assim, cara, a Ana entrou no estado de negação e não quer ouvir nada que eu tô falando pra ela. O bicho tá pegando e ela tá ignorando. Então, tenha um diálogo com a mente, diga, não, meu amor, eu já entendi, tá anotado, vamos ver. Quando você conversa com ela, ela entende que o recado foi dado e para de ficar batendo na sua porta. Uma outra coisa que a gente pode fazer é, óbvio, aprender a meditar. Por quê? Porque quando a gente medita, a gente torna a nossa mente mais fluida e a gente consegue acessar as diferentes ondas e frequências com mais conforto. Na hora que eu tenho que estar alerta, focada, na hora que eu tenho que descansar, relaxar, eu ganho mais plasticidade. Tá, Ana, mas eu não sei meditar. Então respira, né? Vai pra cama, imagina, deitou e o corpo tá lá quietinho, né? Mas a mente começou a trazer um monte de coisa. Pega, anota e diz, ok, meu amor, tá visto, agora vamos descansar. E se ela insistir em ficar trazendo pensamentos, conta carneirinho ou respira. Sabe aquela história de contar carneirinho? Aquilo funciona. Por quê? Porque fisiologicamente o nosso cérebro não pode pensar duas coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto ele está lá trazendo, olha, será que você vai ter grana para pagar o aluguel? E ele fica ali, é só você substituir e botar um outro pensamento. Quanto mais simples for esse pensamento, mais o seu cérebro vai descansando e se preparando para dormir. Então, respirar. Observa o ar entrando, observa o ar saindo. Imagina que é um fio, né? E vai acompanhando esse fio. E aí o cérebro vai convergindo, as frequências cerebrais vão diminuindo. E quando você vê, você entrou no estado de relaxamento. A gente precisa dormir bem. O sono está completamente, diretamente relacionado com a nossa saúde, não só física, mas também emocional, energética e mental. Então, bons sonhos para todos nós, porque quanto mais saudável a gente estiver, mais fácil a gente atravessa e melhor a gente atravessa essa jornada.